Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros DF. Bom, hoje estamos aqui para trazer a análise de um produto que não é lançamento, mas que de certa forma é uma novidade. Se trata do carvão da ZIG. Este que não é tão comentado aqui no YouTube, pelo menos não achei nenhuma análise deste carvão. E por isso então decidi trazer um teste para vocês. Nós vamos analisar juntinhos o carvão da ZIG e ver se ele vai passar em todos os nossos testes. E eu vou passar para vocês também aí os principais pontos deste carvão para você que já conhece, mas que ainda não testou e está com a dúvida se é um carvão bom, se não é um carvão bom. Nós vamos falar tudo sobre ele na análise de hoje. Lembrando que para nossa análise nós estamos utilizando o nosso setup SKMT Tempo na cor Kanagawa Blue, este azul maravilhoso, juntamente com o kit de borrachas Soft Touch. Estamos também com o nosso Roche ProRuka Cosmic na cor preta para combinar com o nosso setup. Papel alumínio tem que ser qualidade, resistência e muita maleabilidade Predator Ruka. E no Roche, é claro, nós temos 3 peças de carvão da ZIG, que é o produto que nós vamos testar na análise de hoje. E vamos começar falando sobre a apresentação deste produto. Como vocês podem ver nestas imagens, o carvão da ZIG conta com 3 embalagens com quantidades diferentes. Então nós temos a caixa padrão de 1 kg, que nós encontramos na maioria das marcas de carvão. Temos também a caixa de 500 gramas, que contém aí uma quantidade um pouco menor para de repente você que não utiliza tanto o seu arguilha em casa, e não precisa de tanto carvão. Então tem a caixa de 500 gramas também, famoso meio quilo. E eles têm também uma caixa que é pouquíssimo encontrada aí nas tabacarias, que é a caixa de 250 gramas. Essa é para você que vai ali num rolê, na casa de um amigo, ou se não está numa emergência, quer comprar só um pouquinho de carvão, não tem muito dinheiro, precisa realmente só de um carvãozinho e de uma essência para poder fazer uma sessão no sábado ou numa sexta-feira. Então tem a caixinha pequena também, pensando aí em todas as necessidades, eles vão conseguir te atender com um carvão de 1 kg, de 500 gramas ou de 250 gramas. O padrão da embalagem é praticamente o mesmo para as 3 e cada carvão tem uma cor principal ali na parte da tampa. Então nós temos no carvão de 1 kg a cor vermelha, no carvão de 500 gramas nós temos a cor laranja e no carvão de 250 gramas nós temos a cor roxa. E prosseguindo, vamos falar um pouco sobre as especificações técnicas deste carvão. Como vocês podem ver nestas imagens, vamos falar um pouquinho das dimensões dele. Ele conta aí com 4,5 centímetros de largura e 2 centímetros de diâmetro, ou seja, é um carvão de uma espessura bem legal e de uma largura bem boa também para que a gente possa fazer a sessão com 2 ou 3 peças de carvão, a depender do tamanho ali da cuba do seu roche. Além do mais, ele é um carvão feito da fibra do coco, como nós já estamos acostumados aqui no mercado nacional, e tem o formato hexagonal, que também é um formato mais aceito no mercado e praticamente o que todos nós utilizamos com mais frequência nas nossas sessões. E prosseguindo então, vamos falar um pouquinho sobre o acendimento do carvão da ZIG. Como vocês podem ver nestas imagens aí, é claro, vou dar uma boa acelerada. Ele levou em média 16 minutos para o acendimento completo das peças de carvão. Eu estou utilizando aqui 3 peças de carvão e demoraram 16 minutos, o que é um tempo bem aceitável, tá bem na média dos demais carvões, não demora muito e também não é tão rápido assim, o que significa que ele tem bastante matéria, então ele vai durar mais também. Se o carvão demora mais para acender, significa que ele também tem mais matéria ali para aquecer, para ficar totalmente aceso, e isso vai te dar mais duração também na entrega de calor desses carvões durante a sua sessão. E falando sobre o cheiro, todos os carvões do mercado liberam algum tipo de cheiro durante o acendimento, isso é totalmente comum. Alguns passam mais desapercebidos, a ponto de você não sentir, e outros passam bem mais fortes, liberam um cheiro muito forte a ponto de ser incômodo. O carvão da ZIG ele não passa desapercebido, você consegue sim sentir o cheiro dele acendendo, mas não é um cheiro tão incômodo, por exemplo, para você que mora em apartamento, que faz as suas sessões em algum lugar um pouco mais fechado, como por exemplo eu também, que acendo os meus carvões aqui no estúdio, ou se não no meu quarto quando eu estou editando os vídeos. É um ambiente mais fechado
e não é aquele cheiro que incomoda, né, a ponto de você ter que acender o carvão do lado de fora da casa ou numa janela, porque o cheiro é insuportável. Ele não chega nesse ponto, mas também ele não passa desapercebido. Ele tem um cheiro ali mediano fraco. Durante o acendimento também ele não perde muito o tamanho, isso é algo bem interessante, né? Porque muitos carvões, quando você está acendendo, ele está de um tamanho e depois que termina de acender, você já perdeu ali uma fatia do pedaço do carvão, né? Ele já está bem menor, já está mais gasto. E aqui no carvão da Zig, como vocês podem ver aí no finalzinho, né, das imagens, dá para ver que ele ainda está num tamanho perfeito, né? Bem parecido com quando ele estava apagado. Então ele não perde muito tamanho durante o acendimento, o que significa que é um material de bastante qualidade, né? Então significa que a matéria-prima está bem comprensada ali e ele acaba não perdendo tanto tamanho, saindo do fogareiro praticamente do mesmo tamanho de quando estava apagado. Isso aí é perfeito, significa que você vai poder aproveitar mais tempo ainda o calor do carvão. Para finalizar, durante o acendimento nenhuma peça de carvão quebrou ou sequer deu aquelas rachaduras indicando que vai quebrar durante a sessão, né? Todas as peças se manteram ali intactas e também ele não liberou cinzas no fogareiro, né? Já que ele não perdeu muito tamanho, então ele não produz cinzas e não fica aquela meleca toda no fogareiro. Assim que eu coloquei as minhas peças de carvão no roche, eu utilizei ali um termômetro industrial, né? Ele que aponta para a gente a temperatura aproximada que está ali em determinado objeto. Apontei ali o laser vermelho para os carvões, né, para o centro dos carvões ali, e ele mediu para a gente aí a temperatura de 387 graus Celsius no início da nossa sessão. Uma temperatura perfeita para que você possa ter ali um cozimento inicial e começar a sua sessão com bastante calor, não a ponto de queimar a sua essência e também não é calor de pouco, né, para a gente ter que usar um abafador ou algo do tipo para prender o calor ali perto do roche. E em seguida também eu ativei novamente o nosso cronômetro para ele contar o tempo ali de sessão e eu estou com ele aqui agora, né, na íntegra. Nós vamos falando sobre essas informações e ele está dando aqui para a gente atualmente 52 minutos de sessão, tá bom? Então já tem 52 minutos, os carvões ainda estão num tamanho médio, né? Pode-se dizer que ele perdeu aproximadamente 40% do tamanho original dele de quando eu coloquei ele aceso, né, no início da sessão, mas ainda pode-se dizer que ele está menos da metade, né, desgasto, então ainda vai durar bastante e estamos já com 53 minutos agora de sessão. E aproveitando esse momento, eu estou aqui também novamente com o termômetro industrial e a gente vai medir aqui na íntegra juntos a temperatura do carvão atual agora já nos 53 minutos de sessão, né? Então vamos ligar ele aqui e... Não. 378 graus. Então percebe-se que a temperatura abaixou pouquíssimo, né? Lembrando que essa medição aqui ela não é 100% precisa, mas perdeu menos de 10 graus, né, Celsius de temperatura desde o início da nossa sessão, com mais de 53 minutos de sessão. Ele perdeu apenas 10 graus Celsius de temperatura. Então com certeza vai durar bastante esse roche aqui. E agora também vamos dar uma degustada na nossa xixa, né? Claro que o volume de fumaça ele se dá bastante à essência que você está utilizando. Inclusive, ressaltar aqui que eu estou com um mix de Zig. Nós temos aí Zig Frutas Amarelas juntamente com a Zig Fresh Lemon, esses dois sabores juntos ficam incríveis. E agora já nós estamos aqui com os nossos 55 minutos de sessão e vamos dar uma degustada aqui na nossa xixa. Bom, como vocês podem ver, um excelente volume de fumaça, assim como todas as essências da Zig entregam um excelente volume de fumaça, e também o carvão ele tem a sua fatia, né, de responsabilidade pelo aquecimento da essência. Se a essência não estiver devidamente aquecida, ela não vai conseguir liberar o volume de fumaça para a nossa sessão. Então ele ainda está entregando um excelente calor e, como vocês podem ver, o arguilha ainda está bem aceso, né? Dá para continuar a sessão aí por mais longos minutos tranquilamente. E prosseguindo então, vamos falar um pouquinho sobre a resistência do carvão. Eu fiz os meus testes de resistência com o carvão da Zig, foram 3 kg testados.
né? E estes testes eu não consegui gravar, mas eu fui testando ali durante as minhas edições de vídeo, que eu estava ali trabalhando, eu estava usando o carvão da Zig e fazendo os meus testes no carvão. Nos carvões testados, nenhuma peça apagou e também nenhuma peça quebrou, tá bom? Isso é bem legal, é uma informação que muitos de vocês procuram no carvão, né? Que é se ele apaga ou se ele quebra durante a sessão. Né, e entre quebrar e apagar, eu acho que ainda é menos pior quebrar do que apagar, porque quando apaga você acaba com a sessão, né? Quando quebra, você pelo menos pode juntar ali as pecinhas, por mais que seja bem chato, mas você ainda consegue continuar a sua sessão. Mas aqui no caso do carvão da Zig, nenhuma peça apagou, nenhuma peça quebrou. Sobre a liberação de cinzas, ele libera poucas cinzas e as cinzas são fáceis de ser retiradas do carvão, né? Porque tem aqueles carvões que você tem que praticamente raspar o pegador para conseguir tirar a cinza. Aqui não, a cinza ela sai com facilidade, é só você bater mesmo ali no batedor, no prato, a cinza já vai cair sozinha e ele libera pouquíssimas cinzas, o que demonstra ainda mais que o material utilizado é de altíssima qualidade. Bom, eu acho que eu consegui passar todas as informações necessárias sobre o carvão da Zig para vocês. Espero que tenha sido útil este vídeo para você que está na dúvida, para você que não utilizou, mas que sabe que o carvão está disponível aí na tabacaria da sua região e tem aquele medo de comprar e não ter uma experiência boa. Aqui eu pude testar com vocês todos os pontos do carvão para que você tire a sua própria prova de que sim, é um carvão de qualidade. E minhas considerações finais, ele atendeu super bem todas as expectativas, né? Então ele está sim aí a ponto de concorrer com os melhores carvões que nós temos no mercado nacional atualmente, né? Competindo com as grandes marcas. Afinal de contas, a Zig é uma grande marca no tabaco e também eles não iriam decepcionar no carvão, trazendo carvão de baixa qualidade. Então, carvão sim que está aí no padrão premium, trazendo uma experiência excelente, uma duração excelente, uma calorimetria excelente. Como vocês viram, a gente mediu aqui juntos, o carvão perdeu pouquíssima temperatura ao decorrer da sessão e nós estamos aqui já com o nosso termômetro apontando 1 hora e 1 minuto, então nós já estamos com 1 hora de sessão e ainda o carvão não chegou a perder 50% do tamanho original, então ainda vai durar bastante. Consequentemente, o sabor da essência deve acabar antes do carvão, né? Isso é natural de todos os carvões e aqui não seria diferente. O carvão vai continuar entregando calor aí por muito tempo e eu nem vou conseguir utilizar todo esse tempo porque a essência acaba secando antes desse período. E a Zig, meus parabéns, conseguiram fazer um carvão excelente, está super aprovado, tá bom? Se você estava nessa dúvida aí de se vale a pena ou não a experiência, pode ir no carvão da Zig sem medo, você não vai se arrepender, você vai ter experiências incríveis, sessões muito boas e duradouras utilizando o carvão dessa marca que já faz um excelente trabalho na essência e agora também está fazendo nos carvões. E lembrando, se você está à procura de um setup novo ou até mesmo fazer um upgrade no seu setup, não deixe de acessar o site da Duff Narguilés, a tabacaria oficial aqui do canal. Acessando o QR Code na lateral da sua telinha ou digitando www.duffnarguilés.com.br no seu navegador. Lá você encontra tudo que você precisa para fazer as suas sessões, além de também poder utilizar o nosso cupom de desconto, NarguilheirosDF5, que te garante 5% de desconto em todas as suas compras no site. Bom, foi essa a nossa análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu queria pedir para vocês seguirem a nossa nova conta no Instagram, que agora é @canal_NDF, N de Narguilheiros, DF de Distrito Federal. E também, muito importante, botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações se quiser ser notificado de todo vídeo novo que chega aqui na área e também deixe o seu like, que ajuda bastante este conteúdo a ganhar relevância e chegar para cada vez mais pessoas. Foi esse o nosso vídeo de hoje, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e até o próximo vídeo. Thank you.